Beleza, então, tá gravando aqui, Richard. Queria te agradecer, né, por ter aceito o convite aí nosso e do Conexão. E é um prazer, né? A gente sempre conversa, a gente sempre troca ideia. Você está sempre acompanhando as nossas publicações, né? Sempre comentando, compartilhando. Então, cara, só tem que agradecer. Queria dar boa noite para todo mundo aí. Quem não me conhece, eu sou o Luiz Lima, né? Eu trabalho no office da Uber. Sou fundador da NineSot e também cofundador do Conexão. Então, Tá na muito porta. obrigado por todo mundo aí pela presença. Falei, Julinho, contigo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos, então. Meu nome é Júlio César, né? Popularmente conhecido como Julinho. Eu trabalho dentro do Instituto Nacional de Telecomunicações. Sou cofundador também do Conexão Empatia. Então, primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo, né? Porque eu acho que todo mundo que está aqui hoje tem um propósito. E esse propósito é mais que ser ajudado, é ajudar. Porque quando a gente pede ajuda, quando a gente está a fim de aprender algo novo, a gente, de certa forma, está nos ajudando. Então, agradecer a presença de todo mundo, o tempo de todo mundo que está aqui hoje envolvido é voluntário, então agradecer também a dedicação, que a gente sabe que o Richard gastou um tempo para planejar tudo, para estruturar tudo, então agradecer especialmente a ele também. E só lembrando, pessoal, criamos uma planilha, né, Luiz, de network, então quem quiser depois, a gente vai abrir depois a apresentação aí, quem quiser trocar ideia, adicionar o LinkedIn, fique à vontade, tá, pessoal? Estamos à disposição para ajudar vocês. No mais, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Pode contar com a gente. E agora passar a bola para o Richard, né? Que é a estrela da noite. Muito obrigado, viu, Richard? Na verdade, primeiramente, eu queria agradecer a vocês aí pela oportunidade. São dois projetos maravilhosos. Eu acredito que não só a rede social LinkedIn, que é onde a gente movimenta mais, a gente se comunica bastante, mas esses dois projetos nasceram, estão crescendo lá dentro, e isso a gente está vendo que vai criar uma proporção muito maior do que está hoje. Esse negócio é exponencial, acreditem, vocês vão brilhar muito mais do que estão brilhando hoje, e não só brilhar no sentido de projeto, mas eu acredito que vocês já estão fazendo isso, que é fazer com que as pessoas brilhem ou realmente voltem a brilhar da forma que elas estavam brilhando antes. Então, parabéns pelo projeto de vocês, parabéns pela iniciativa. Para mim, é uma honra, na verdade, estar participando aqui com vocês. Sou muito feliz de encontrar pessoas assim na minha jornada. Então, eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade e pelo trabalho que vocês têm feito, tá? Vou tentar fazer um pouquinho aqui, compartilhar com vocês durante o dia de hoje. E vou me apresentando durante a apresentação aí, tá bom? Então, primeiramente, obrigado, uma boa noite para todo mundo. Vi vários nomes conhecidos aí, então agradeço a cada um aí que aceitou o convite, que a gente vai passar aqui essa uma hora aqui. Isso eu tinha falado para o Luiz, também falei para o Renan, também comentei com o Júlio. Quem espera uma palestra motivacional, acho que veio para o lugar errado. Essa não vai ser uma palestra motivacional, tá? Essa vai ser uma palestra que vai provocar vocês. O objetivo aqui é, inclusive, esse, fazer com que vocês possam sair ao final dessa palestra com algum conhecimento, com alguma coisa bacana, com alguma coisa que possa acrescentar a vida de vocês. E esse é o meu objetivo e vou buscar fazer o meu melhor aqui com vocês hoje. Tá bom? Tamo junto. Ô, Richard, você tá com o Oi. WhatsApp aberto? É aí ou não? Não, eu Não? não tô. Na verdade, eu só tô com Não, tranquilo. o Zoom aberto, que não tem mais nada aberto. E Não. se entrar alguém aqui, às vezes a pessoa pode entrar com o som, pode ter sair algum som e a gente já muta aqui, tá bom? Ah, se entrar algum cachorro latindo, criança gritando, é normal aí. É o que mais tem acontecido ultimamente. Mas é tranquilo. Tubarão Tá voando também, acontece de tudo. Então, bora lá, gente. Prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Muito importante que a gente, além de aprender hoje aqui, também a gente possa se divertir um pouco, tá bom? Então, vamos para falar de mentalidade de crescimento. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, né? Então, eu sempre gosto de me apresentar de uma forma meio diferente do que as pessoas fazem no dia a dia, né? Então, eu gosto de me apresentar como eu sou no dia a dia, tá? Então, eu sou uma pessoa de uma família muito simples, tá? Então, assim,
Eu não gosto de ficar me apresentando através dos meus certificados, dos meus cursos, tá? Se alguém depois, inclusive, tiver a curiosidade de saber minha formação, tem tudo lá no LinkedIn. Então, eu gosto de me apresentar como um igual. Então, assim, eu sou de uma família muito simples, sou filho único, sou uma pessoa aqui do interior de São Paulo. Põe um molho. Tá? Tem alguém aí já com uma criança aí, ó. Tá vendo? Então, assim, eu sempre brinco, né, no início da apresentação, que eu falo assim, que em algum momento eu já fui mais bonito, né? Então, essa foto do bebê mostra que realmente em algum momento da minha vida eu fui muito mais bonito. E aí as pessoas falam, né, se já existia bullying lá no passado, eu acredito que sim, porque quem merece, né, um pai colocar uma criança para tirar foto com um bode, né? Então, ninguém merece isso, né? Então, assim, sou de uma família bastante simples, meu pai trabalhou a vida inteira na área militar, tá? Meu pai sempre, foi bombeiro, tá? Então, sempre ajudando gente. Então, acho que é algo que, inclusive, que está dentro de mim de ajudar as pessoas. Então, não sou nada diferente das pessoas que estão aí do outro lado. Então, a gente se coloca aqui como igual. E o que eu vou fazer aqui é tentar compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de experiência, tá? Para que vocês possam sair transformados ao final dessa palestra aqui. Então, agora que vocês já sabem quem eu sou, né? Onde eu estou? Na verdade, eu estou aqui no estado de São Paulo, numa cidade bem pequena, uma cidade de 105 mil habitantes, que se chama Assis, tá bom? E por que que eu sempre gosto de falar da cidade onde eu moro? Porque tem muita gente, às vezes eu vou palestrar em São Paulo, às vezes eu vou palestrar em outras cidades, as pessoas batem o olho, e vocês já devem ter notado, que o R aqui é bem forte, né? Então, que significa o quê? Que eu sou do interior de São Paulo. E tem muita gente que gosta de ocultar suas origens, deixar de lado da onde você é, deixar o seu sotaque de lado, deixar suas tradições, deixar onde você foi criado. Então, eu gosto sempre de falar da onde eu moro, da onde eu vim, e é com muito orgulho que eu falo que eu sou da cidade de Assis. Então, já fica um recado para vocês. Tenho muito orgulho, sim, da cidade onde vocês nasceram, do sotaque que vocês têm, da cultura que vocês aprenderam, ou seja, das experiências que vocês viveram. Tenham sempre muito orgulho e jamais percam a autenticidade de vocês, porque é isso que faz vocês serem diferentes, e ser diferente é algo magnífico. E para que a gente possa ter um bom aprendizado hoje, eu vou pedir para que a gente faça alguns combinados aqui. O primeiro deles é que vocês não confiem na sua memória, tá? Então, vou pedir para todo mundo que está aqui, pega um papel e caneta, tá? Mas não é para anotar no notepad não, gente. Pega um papelzinho e caneta aí, e a gente, durante essa palestra, a gente vai ter algo diferente. Vocês vão ver que essa palestra eu vou quebrar alguns protocolos que os palestrantes dizem que tem que ter, né? Que assim, você não entrega conteúdo numa palestra. Eu acho que isso é uma tremenda besteira. Então, a gente vai fazer uma atividade durante essa palestra aqui hoje. Então, peço para vocês, peguem papel e caneta e anotem. Inclusive, se vocês anotarem, é algo muito bacana. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai reter essa informação com maior força. Por quê? Porque você vai estar usando pelo menos 3 sentidos seus. Você vai estar usando a visão, você vai estar usando a audição e você vai estar usando o tato, porque você está vendo você escrever, você também está ouvindo você escrever e, além disso, você vai estar escrevendo. Então, anotem. Outra coisa importante durante essa noite agora, que a gente vai passar aí uma hora e pouquinho juntos aí. Desliguem aí os comunicadores, e-mail, WhatsApp, Hangout, Skype, redes sociais, porque eu acho que se você deixou essa próxima hora para aprendizado, vamos focar nisso, porque o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo. Então vamos investir esse tempo, porque esse tempo seja um tempo realmente de qualidade, para que vocês possam aprender aqui. E uma outra coisa, e última, vamos abandonar os julgamentos, porque quando a gente julga, já no início, a gente se coloca num patamar de bloqueio, ou seja, nada mais do que vier pela frente, você vai querer aprender, porque seu cérebro vai se colocar num estado de resistência e provavelmente você vai bloquear aquilo e aquilo não vai ter um benefício ou uma absorção tão boa quanto se você abrisse sua mente. Então, não vamos julgar, vamos se colocar no papel de aprendiz para que a gente possa compartilhar e aprender juntos aqui no dia de hoje. E aí eu vou precisar bastante da participação de vocês, e eu gostaria que vocês participassem e respondessem aí no chat também. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, para a gente já começar essa interação. Primeiro, da onde que vocês estão falando aí? Me dizem
De que cidade que vocês estão participando, né? De que cidade vocês estão, que estado que vocês estão. Escrevam aí, só para a gente saber de que lugarzinho do país ou do mundo, né? Que eu já vi que tem gente aí que é internacional, né? Tá fora. Ó, meu, tem gente até de Londres aí. O negócio tá bom, hein, Luiz? Que top, Cara, hein? internacional, né? Ah, Daqui a que pouco a gente tá em show. outros planetas aí. Não demora muito, não. Show de bola. Bastante gente. Ó, tem até gente da minha mesma cidade aqui. O Eduardo, daqui de Assis também. Show de bola. Nossa, São Jerônimo, tem uma amiga em São Jerônimo aí. Você deve Legal, conhecer. galera. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá? Então, para que a gente possa continuar, quem gosta de ouvir a verdade? Responde só sim ou não aí. Quem gosta de ir em algum diálogo, em algum treinamento, tá? Em algum feedback? Quem gosta de ouvir a verdade? E agora, se eu fizesse essa pergunta de uma forma um pouco diferente? Se eu fizesse a pergunta da seguinte maneira: e quem gosta de ouvir a verdade quando a verdade é sobre a gente? Quando tem aquele algo que incomoda, né? Quando tem aquele algo que tira a gente, às vezes, um pouco do sério. Todo mundo gosta, mesmo assim, de ouvir a verdade? A galera aqui é muito positiva, então vai ter bastante sim também. Por quê? Porque muita coisa, inclusive, que vai ser dita aqui hoje, vai provocar vocês. E se isso acontecer, de verdade, eu vou ficar muito feliz, porque o recado eu consegui transmitir para vocês. Então respondam também. O que vocês acreditam que realmente faz a diferença na vida de uma pessoa? O que vocês acreditam que uma pessoa pode ter mais resultado na vida dela? Vocês acham que é porque ela é mais inteligente, porque ela tem mais talento, tem mais condição, ela tem mais sorte, tá? Por que você acha que, por exemplo, no esporte alguém se destaca mais? Na escola, na faculdade ou dentro de algum curso, alguém se destaca mais? No trabalho, nos relacionamentos, na finança? Por quê que vocês acreditam? Legal, a galera está participando bastante, muito bom. Na verdade, tudo se inicia na questão da nossa mentalidade, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? E espero que vocês saiam daqui com bastante conteúdo, com bastante aprendizado. E aí tem uma frase bem interessante da Carol, que é desse livro Mindset, provavelmente alguns de vocês até leram, que fala muito sobre o nosso esforço, como o nosso esforço ele se transforma o que aquilo que a gente deseja numa grande realização. Então não acreditem, e a gente vai falar disso durante essa palestra hoje, que só pensar positivo, que só acreditar que as coisas vão acontecer, que isso vai acontecer. Não é assim, a gente vai ter que sim, que ter bastante esforço. Mas por que eu preciso mudar se tudo está muito bem, se tudo está dando certo na minha vida? Por que eu preciso mudar? Né? Então vou trazer aqui alguns motivos, né, para que a gente precise realmente transformar na nossa mentalidade. A gente sabe que a gente vive num mundo que está em constante transformação. Tá? Então, até pouco tempo, a gente vivia num mundo que era bastante estável, seguro, onde a gente, para cada pergunta, tinha uma resposta. Hoje a gente sabe que não é assim, a gente sabe que para cada pergunta existe N respostas, então está tudo bastante complexo. E daí, hoje a gente sabe que está tudo muito rápido, tudo incerto, tudo complexo, e tudo muda a todo momento. Mas além disso, de o mundo estar mudando e mudando numa velocidade muito rápida, além disso, vou trazer alguns outros motivos aqui. A população ela tem crescido numa proporção gigante. Então, hoje somos, no nosso planeta, aproximadamente 7 bilhões e meio aproximadamente. Estima-se que até 2025 sejamos 8 bilhões. Em 2050, por volta de 9. E por volta de 2070, talvez 10 bilhões ou mais. E, da mesma proporção, o consumo de comida vai aumentar, a expectativa de vida está aumentando e a gente sabe que tecnologia tem em todo lugar. E aquele futuro que a gente esperava, inclusive, que demorasse para chegar, aquele futuro que talvez demoraria 5 ou 10 anos, que a gente estava fazendo projeção, inclusive nesse momento agora de pandemia, muita coisa se antecipou. É muita gente trabalhando hoje no home office, muitos serviços que eram feitos no presencial foram para o online, a gente tem novas formas de trabalho, novas formas de relacionamento, novas formas de gestão, novas formas de fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Então, a gente vê que tudo muda a todo momento. Então, tem situações
e é importante a gente entender que existem 3 tipos de situações na nossa vida. Tem situações que a gente controla, que são aquelas que a gente tem gestão. Tem as situações que a gente delega, ou seja, a gente pode transferir a responsabilidade para uma outra pessoa fazer. E tem aquelas situações que a gente apenas aceita, aquelas que só resta para a gente se adaptar. Então, a gente via muito isso em filme, via muito isso talvez até em desenho ou em livros, histórias, de, por exemplo, de robôs fazendo entregas, de robôs substituindo alguns serviços, e a gente já vê hoje, por exemplo, entregas de medicamento, de alimentos sendo feito com drones e sendo feito, inclusive, com robôs em algumas cidades, inclusive no Brasil. Então, a gente sabe que tecnologia, ela nunca vai ser o fim, tecnologia é apenas um meio. Tudo que a gente usa tecnologia é para auxílio de alguma coisa que o ser humano precisa. Tudo na nossa vida sempre foi e sempre será sobre pessoas. E sobre como a gente pensa, sobre como a gente sente e a gente age. E para vocês também poderem participar, vai mais uma pergunta aí. A gente tem tecnologia em tudo hoje. A gente tem tecnologia na roupa, no celular, na TV, enfim, em qualquer coisa. Vocês acham que as nossas mentes, a nossa mentalidade, ela está preparada para esse tipo de mundo que a gente está vivendo ou para esse tipo de transformação que a gente está passando? Respondam aí, sim ou não, gente? Não, não, não. Agora é a hora do não. O que está acontecendo? Inclusive, tem vários estudos sobre esse tema. Estima-se que num futuro não muito distante, talvez 60, 90 dias por aí, a gente possa passar por um tsunami emocional. A gente já está vendo situações de ansiedade elevada, a gente já está vendo situações, inclusive, de insegurança elevada, e tudo isso nasce onde? Nasce lá na nossa mente, lá nos nossos pensamentos. Então, a gente talvez esteja passando por um momento que a gente nunca passou na humanidade, tá? Pelo menos eu não vivenciei isso, e acredito que alguns aqui também não. Mas é muito importante a gente saber que os nossos pensamentos, eles dominam os nossos resultados. Então, se a gente busca, na nossa vida, ter mais produtividade, se a gente busca ser mais feliz, ter mais equilíbrio, inclusive ter mais resultado, a gente vai precisar aprender como controlar o nosso pensamento, como lidar com a nossa mentalidade. E aí um número bastante interessante é que apenas 10% da nossa felicidade, ela tem relação com o mundo externo. 90% é relacionado a nós, ao nosso controle, aquilo que está sobre a nossa gestão. E a gente sempre acaba invertendo, querendo, né, inverter essa balança. Mas, na verdade, muito da nossa felicidade está relacionado àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente sente. E, pasmem, 2% da população governa 98% do restante. Quando eu falo governa, é no sentido das finanças, no sentido da produtividade, no sentido dos resultados, nesse sentido. Então, como a gente está falando de mindset, o que seria mentalidade? O que é esse tal mindset? Mindset, na verdade, é um nome bastante gourmet, né? Assim como procrastinação, como vários termos aí que o pessoal tem criado aí e gourmetizado, né? Mas mindset nada mais é que mente e configuração. Mind de mente e set de configuração. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação a um computador ou até mesmo a um celular, que é mais comum hoje, a gente poderia dizer que nossa mente, né, o nosso cérebro, ele é a parte do hardware, a parte dura, né? E o set, que é a configuração, é a parte do sistema operacional, é onde a gente tem a entrada e saída de informações. Então, é bastante interessante a gente entender que todo mundo tem um mindset, todo mundo tem uma mentalidade. Ah, mas como assim? Na verdade, pode ser que sua mentalidade apenas esteja configurada incorretamente, ou ela pode simplesmente não estar na configuração máxima, que é para que você possa ter o melhor resultado na sua vida. Mas antes de sair falando sobre mentalidade, é importante a gente entender alguns modelos que a gente aprende durante a nossa vida. Então, como que o ser humano ele aprende? Ele aprende primeiro de forma cognitiva, que é através de curso, de escola, de formações, livros, palestras como essa, até mesmo através de filmes, músicas, através do seu próprio raciocínio, da sua linguagem, da sua imaginação. Essa é a forma cognitiva que a gente aprende.
Além disso, tem também o aprendizado emocional. O que é o aprendizado emocional? É lá no início da nossa infância, até mesmo até na nossa adolescência, onde são criados os nossos valores, os nossos princípios. Isso também tem a ver com o ambiente que você foi criado, a cultura que você foi criado. Isso está muito relacionado aos seus primeiros anos de vida, às suas experiências, às pessoas com que você se relacionou. Isso tem muito a ver com o seu aprendizado emocional. E aí tem um que talvez todo mundo já passou, ou talvez seja o que o ser humano mais gosta de aprender, infelizmente, que é através da dor. É onde a gente precisa aprender ou por necessidade, ou por prejuízo, ou por perda, ou até mesmo pela ausência de algo que a gente tinha. E isso é muito natural de acontecer na nossa vida. É bom a gente entender também que não dá para simplesmente abandonar tudo que você aprendeu na sua vida. Tudo que você vivenciou, tudo aquilo que te foi ensinado, não dá para você trocar isso como se fosse um sistema operacional novo. Você desinstala um aplicativo e instala um aplicativo novo. Isso não dá para fazer. Mas é bom saber que muita coisa, inclusive, que a gente carrega até hoje, que foi instalada lá no nosso passado, e a gente permanece fazendo ou pensando daquela maneira, em algum momento isso não vai nos servir mais, talvez já não esteja servindo mais. Inclusive essas coisas que foram instaladas lá no passado, provavelmente elas foram instaladas por pessoas que nos amam, pessoas que nos queriam bem, tá? Mas isso talvez não seja mais útil hoje nesse mundo que a gente vive, tão frenético e cheio de mudança. E é bom a gente entender que medo é diferente de prudência. A gente precisa começar a ensinar os nossos filhos, as pessoas que trabalham com a gente, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, as pessoas que a gente apoia, para que elas sejam prudentes. E aí eu sempre gosto de trazer um exemplo, por exemplo, do fogo. Né? Se lá no passado o homem tivesse medo do fogo, né? Na verdade, o fogo no passado ele trouxe muitos benefícios para o homem. Ele trouxe a proteção, ele ajudou o homem a ferver a água, a cozer alimentos, a se proteger, a se aquecer. Né? Então, hoje a gente acaba ensinando para os nossos filhos ou para alguém, por exemplo, que o fogo, que você tem que manter a distância. Então, tudo aquilo que a gente ensina para alguém com o sentido de colocar o sentimento de medo, a gente acaba formando na pessoa para que ela se distancie daquilo. A gente tem que formar um pensamento nas pessoas de prudência, que aquilo sim existe um risco, mas que, se usado com prudência, é muito diferente de ter medo. E existe uma guerra que ela é constante, ela ocorre todo dia, todo momento, desde o momento que a gente está na cama, né, mesmo dormindo, o nosso cérebro ele não desliga, então a gente tem uma guerra constante da nossa mente, é nós contra nós mesmos. Tá? Então é muito importante a gente aprender a identificar os nossos pensamentos, inclusive a controlá-los. E aí uma pergunta para quebrar um pouco o ritmo de vocês. Será que vocês têm combustível suficiente para decolarem na vida de vocês? E aí eu sempre gosto de trazer esse exemplo de um avião comercial. Um avião comercial, para ele decolar, ele acaba queimando ou gastando, falando assim, 1 tonelada aproximadamente de combustível só na decolagem. Então, quando a gente talvez não decola na nossa vida, ou talvez você não esteja decolando, ou você esteja prestes a decolar, o que eu quero dizer com isso? Que muita gente ou está economizando combustível para uma outra ação, ou realmente está com o tanque de combustível vazio. E aí não consegue decolar. Por quê? Porque o momento da decolagem é o momento que vai queimar mais combustível, é o momento onde você vai ter maior esforço. Então tem muita gente, inclusive, que quer fazer algo, que tem vontade de fazer algo, mas acaba poupando energia ou não se alimentando para aquilo acontecer. E aí, por que eu pedi para vocês pegarem papel e caneta? Que a partir de agora a gente vai fazer uma atividade intercalada durante essa palestra, que é composta de 5 passos. Então, vou pedir para que vocês escrevam realmente nesse papel as primeiras 5 coisas que vierem na cabeça de vocês, que vocês desejam ter ou fazer na vida de vocês. Não fique tentando colocar filtro. O que vier na mente, escreve. 5 coisas que você gostaria de ter ou fazer. Escrevam aí.
Conseguiram aí, galera, anotar o que vocês gostariam de ter ou fazer na vida de vocês? Escrevam aí sim, não. Então, bora lá. Importante a gente citar também que existem 3 modelos ou configurações, vamos chamar assim, de mentalidade. Tem aquela que é a disfuncional, que eu costumo chamar ela de Zeca Pagodinho. É aquela pessoa que sempre que acontece alguma coisa na vida dela, nunca ela assume a responsabilidade. Sempre a culpa é do outro, a culpa é da empregada, a culpa é da esposa, a culpa é dos filhos, a culpa é do patrão, é da empresa, é do mundo, é do governo, enfim, tudo ele culpa alguém. Nunca a responsabilidade é dele. É o cara que espera que tudo aconteça por sorte, que tudo caia no colo dele. Isso não vai acontecer. É aquele cara que vive num mundo de ilusão. Temos também a relativa, que é onde a maioria de nós estamos na maioria do tempo. O que eu quero dizer com isso? É onde a gente está hoje, que a gente pode fazer momentos de muito sucesso e em outros momentos a gente fazer grandes cagadas, tá? Então, assim, e somos assim, imperfeitos, e é bom a gente entender que a gente vai fazer coisas muito boas, em outro momento a gente vai fazer alguma coisa, inclusive, que a gente não vai conseguir nem responder e entender por que a gente fez aquilo. E tem a consciência plena, que é aquela que a gente precisa buscar a todo momento e trabalhar para que ela seja a nossa consciência, que é onde a gente está buscando no dia a dia. Inclusive a galera que está aqui hoje está de parabéns, porque se vocês estão aqui, vocês já são diferentes de muitas outras pessoas. Por quê? Porque vocês estão buscando um conhecimento maior na vida de vocês. Mas é bastante interessante a gente entender também que muita coisa que a gente imagina, ela acaba não acontecendo. Então, muitos medos que a gente coloca na nossa mente, eles acabam nem acontecendo. A gente acaba colocando várias previsões, né, dentro da nossa mente, prevendo que coisas vão acontecer, que principalmente erradas, tá? E muitas delas não acontecem. Então, isso vem da nossa mente. E é bom a gente entender que nossa mente, ela trabalha de acordo com a nossa vontade. Isso é um gatilho, tá? Ou seja, se você der um comando, você vai responder. Provavelmente você vai agir. Então, muito das coisas que você pensa hoje, inclusive, em algum momento você tem uma grande probabilidade de realizá-las, pelo simples fato de você estar pensando nisso. Então, é importante a gente entender que a gente vai precisar sair realmente do automático. E aí, quando eu falo sair do automático, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que muita coisa que você faz hoje, provavelmente, você faz no automático. E o que é isso, fazer no automático? Pensa assim, agora a gente está saindo um pouco de casa, né? Mas pensa no caminho que você vai para o trabalho. Provavelmente você vai sempre por uma mesma rua ou pela uma mesma avenida. Você sempre estaciona o carro numa mesma vaga. Talvez, se você vá jantar ou almoçar com alguém, provavelmente você senta no mesmo lugar. Provavelmente, se você vai assistir um filme na sua casa, você tem aquele lugar preferido no sofá. Na mesa, você tem o seu lugar preferido. E você está fazendo muita coisa no modo automático e você não está nem percebendo o que está fazendo. O que a gente acaba falando que são as manias, que são os hábitos, né? Mas muita coisa dessa você vai precisar desligar o automático e realmente assumir o controle para que você possa mudar coisas na sua mentalidade. Porque não existe miséria maior do que a miséria mental. Por quê? Porque se a gente não se alimentar de coisas boas, a gente não se alimentar de coisas positivas, coisas boas não vão brotar daí. Então é muito importante também a gente entender que antes da gente ter alguma coisa, a gente vai ter que passar por um processo, tá? E esse processo é um processo de ser, fazer e ter. O que é o ser? Muitos de nós não nos colocamos nessa situação, que é o que a gente se imaginar vivenciando ou tendo alguma coisa na nossa vida. O fazer nada mais é do que ação ou esforço para você ter aquilo que você deseja. E o ter é você chegar naquele momento e possuir ou viver aquilo que realmente você queria. E aqui eu também gosto de trazer um exemplo que muitas pessoas recebem uma fortuna, seja ela por uma herança, ou seja através de um prêmio, por exemplo, da Mega Sena, né? E muitas dessas pessoas acabam em pouco espaço de tempo voltando ou ao seu estado
anterior ou até pior do que estavam. Por quê? Porque essas pessoas elas foram direto para o ter, em vez de passar pelo ser e pelo fazer. E agora uma pergunta para vocês aí. O que vocês têm hoje, e usem aí o papel de vocês para anotarem, semeado na mente de vocês? Coisas positivas ou coisas não tão positivas? Se alguém quiser participar colocando coisas positivas ou negativas, coloquem aí no chat se desejarem, tá? O que vocês gostam ou que vocês têm realmente praticado de pensamentos na vida de vocês? Amor, é isso aí, Luiz, show. E aí eu gosto de trazer uma pergunta que talvez alguém fale, o que essa espiga está fazendo no meio de uma palestra sobre mentalidade? E aí eu vou explicar e vocês vão entender como que é interessante. Chutem aí, fiquem à vontade para chutar um número. Quantos grãos vocês acreditam que tem uma espiga de milho? Chutem aí, 100, 200, 300, quantos vocês acreditam? 900, 500, 200. Na verdade, cada espiga ela tem por volta de 500 a 800 grãos. E cada pé de milho, como a gente chama aqui no interior, pode dar entre 2 e 4 espigas se não for modificado geneticamente, né? E o que eu quero dizer com isso? Que aquele pensamento que você tem, por menor que seja, ele é como se fosse uma semente. Então, se tudo que você planta hoje na sua vida, ele é exponencial. Você não sabe o tamanho disso que você vai colher no futuro, que são as suas ações, né? Que você está fazendo hoje, que você está pensando hoje. Então, quando a gente fala assim, eu não posso isso, eu não consigo isso, a gente precisa ficar muito atento que a gente está plantando isso. Então, provavelmente as suas ações elas serão voltadas a esse tipo de pensamento. E aí tem muita relação com os frutos que você vai colher. Provavelmente eles não serão tão bons quanto você esperava, se esse tipo de pensamento for o que você está plantando. E aí tem um vídeo bastante interessante, e ele é curtinho, que conta uma história desse senhor aí, Don Bennett, que na verdade ele passou uma vida inteira querendo escalar uma montanha, que é esse Monte Rainier, e em algum momento ele escalou, inclusive, ele chegou lá e esse vídeo mostra sobre isso, mas perguntaram para ele, por que você quis fazer isso, né? O que te fez chegar realmente ao topo? E aí, ele sempre respondeu isso para as pessoas. Eu sempre me imaginei que aí tem muito a ver com o ser no topo da montanha a cada passo, ou seja, o fazer. Então, esse vídeo ele é bem curto, mas ele expressa muito a questão da gente ser e fazer para, no final, a gente ter aquele resultado positivo. Então, vejam aí, gente. Broken down and tired of living life on a merry-go-round. You can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Move mountains, we can walk it out. Então, muitas vezes a gente se imagina por causa de uma condição que a gente tem ou de um momento que a gente está passando, vem aquela dúvida e a gente acaba se perguntando, será que realmente eu sou capaz? Sim, você é capaz e capaz de muito mais do que você está fazendo, inclusive hoje. Então, gostaria que vocês anotassem aí, no mesmo papel que vocês estão anotando, qual o motivo de você não ter ou não fazer aquilo que você deseja. Primeiro, sejam muito sinceros com vocês, tá? Não tem gabarito no final, não tem correção, não precisa compartilhar com o amiguinho. Então, sejam muito sinceros com vocês, porque esse exercício, ele é de vocês, tá? Então, respondam aí. Nada de se enganar, hein, gente? Escrevam aí por aqueles 5 coisas que vocês colocaram lá no começo. Qual que é o motivo
de hoje você não ter ou não fazer aquelas 5 coisas que você elencou lá no começo? Tranquilo, gente? Dá um sim aí no chat aí. Beleza. Então é importante também a gente ter em mente que fazer nada é uma escolha. Então, tudo aquilo que a gente escolhe, mesmo não fazer nada, e é importante sim a gente ter um momento de lazer, a gente ter um momento para a caixinha do nada, mas é muito importante a gente entender que se a gente ficar muito tempo nessa caixinha, muito tempo sem fazer nada, isso é uma escolha que a gente fez. E de lá não vai sair coisa boa, ou seja, não vai ter resultado lá. Então é muito importante a gente ter clareza disso. E a gente parar de ficar dando justificativa. A gente precisa parar de ficar dando desculpa. Então, ao invés da gente ficar dando justificativa ou desculpa, a gente precisa aprender talvez 3 perguntas quando alguma coisa acontecer na nossa vida. O que eu aprendi com essa situação? O que eu posso melhorar após essa situação? E o que não pode se repetir ou que eu preciso descartar após essa situação? Porque se a gente acredita que vai ficar bom dando desculpa, provavelmente a gente não vai ficar bom em mais nada, né? Então, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. É bom a gente ter clareza que toda vez que a gente passar por uma situação, seja ela positiva ou não positiva, a gente precisa entender o que a gente aprendeu com aquilo, o que a gente pode melhorar a partir daquele momento, e o que realmente a gente precisa descartar e a gente não pode repetir. Eu sempre falo que tem uma fórmula, e eu espero que ninguém siga essa fórmula, que é a fórmula do insucesso. O que é a fórmula do insucesso? São aquelas pessoas, inclusive, que nasceram com uma facilidade para fazer algo, seja na música, seja na comunicação, seja na arte, seja em qualquer coisa. É uma pessoa que tem uma facilidade para fazer algo, mas também tem um pensamento positivo elevado. Então, essa pessoa, porque ela acredita que ela tem facilidade em algo, e ela tem, inclusive, um pensamento positivo muito frequente, mas ela não faz nada, o que ela vai ter? 0 de resultado. Então, se você tem talento e só continua pensando positivo, mas não está indo para a ação, não está indo para o fazer, nada vai acontecer de diferente. Então, só ficar pensando positivo não vai te trazer resultado. Só acreditar que você nasceu com talento e isso vai facilitar o seu percurso, não vai te trazer resultado. Você precisa agir, você precisa ir para a ação. E aí, sempre que der aquela chamada preguiça, vamos falar assim, ou vontade de não fazer, e você precisar buscar uma energia, faça essa pergunta para você. Por quem você faz o que você faz hoje? Hoje de manhã, quando você levantou da sua cama, que você se propôs a fazer algo na sua vida, por quem você está fazendo? Por você, pela sua família, pela sua sociedade, por um grupo de pessoas? Por quê? Tenha clareza que você faz, sim, a diferença na vida dos outros. Esses 2 projetos que a gente está participando, que eu estou aqui com muita honra palestrando para o pessoal, que é o projeto do Luiz e o projeto do Renan, que é o Conexão Empatia, e o 9 Sementes do Amanhã, são projetos que estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Completamente estão fazendo a diferença. E aí vamos pegar o exemplo de uma enfermeira. Uma enfermeira, vocês acreditam que ela faz a diferença na vida de alguém, gente? Respondam aí, sim ou não. Vamos pensar em duas situações. Aquela enfermeira que faz a triagem quando um paciente chega, né? Que aí ela coloca aquela pulseirinha, se é grave, se é urgente, se pode esperar. Ela pode determinar se você vai ser atendido primeiro ou não. Ela vai determinar, inclusive, se alguém pode viver ou não, pelo simples fato dela estar fazendo a triagem. Outro caso. Pensa aquela pessoa que faz a separação dos remédios ou a dosagem dos medicamentos. Se essa pessoa errar, ela pode determinar também a vida ou não de uma pessoa. Inclusive, muita gente não valoriza ou nem sabe que isso acontece, que é uma coisa, inclusive, que eu vou falar lá na frente, que é a questão da gente valorizar os bastidores também, que é o quê? A gente valorizar muita gente
que está por detrás disso para que as coisas aconteçam, para que as coisas funcionem. Porque tem muita gente, inclusive, que não valoriza um exemplo muito prático. O lixeiro que pega o lixo da sua rua. Imagine se amanhã parasse a coleta, se amanhã não existisse mais lixeiro. É um simples fato que a gente precisa também aprender a reconhecer outros papéis e aprender a reconhecer também os bastidores. E aí tem uma pergunta que eu gosto sempre de provocar as pessoas. Pensem numa situação hipotética. Isso não pode acontecer, mas vamos usar nossa imaginação, vamos usar nossa criatividade. Vamos pensar que você seja o dono de uma empresa ou você esteja contratando uma pessoa, só que essa pessoa que você vai contratar é você mesmo. Então escreva aí, eu vou dar um tempinho para vocês, por que você se contrataria? Você consegue responder essa pergunta? Você consegue escrever essa resposta? Se você pudesse se contratar, por que você se contrataria? O que só você pode oferecer? O que só você tem a capacidade de executar? O que é um diferencial? Você consegue responder isso? Provavelmente nesse momento é o momento que dá a chamada tela azul, né? As pessoas não conseguem responder. Por quê? Porque muitos de nós, inclusive, não fomos preparados para responder essa pergunta. Mas a partir de agora, vocês vão aprender que essa pergunta ela precisa ser respondida. Isso tem que ter uma clareza enorme na mente de vocês. Vocês precisam entender que essa pergunta, qualquer um que perguntar, vocês precisam responder de bate-pronto. Porque isso está muito relacionado àquilo que você pode entregar, aquilo que você pode fazer. Inclusive, é um diferencial você responder isso. Então, não tem problema se você não conseguiu responder. A partir de agora, você vai aprender a responder. A gente conhece já o conhecimento, habilidade, atitude, que é o chamado chá aí do mundo do RH, do mundo corporativo, mas isso está caindo em desuso, ou seja, cada vez menos a galera tem gostado do chá. E muito tem se falado em chave ou até em outros termos, que tem muito a ver com valores e muito a ver com as emoções. Então, quando falo de valores, tem muita empresa contratando, e a gente sabe disso, pessoas que são boa gente, pessoas, inclusive, que não têm estudo, pessoas, às vezes, que não ainda têm formação. Então, o que acontece? Tem empresas que já estão contratando, as pessoas estão validando muito mais a pessoa por uma questão de valor do que pelo certificado dela, pelos cursos que ela fez. E pelo emocional tem a ver, sim, com as suas emoções e o que você faz com as emoções dos outros. E também tem o conhecimento, atitude, resultado e autoavaliação, que tem uma galera aí já usando esse termo no mundo corporativo aí, que na verdade é o quê? Você pegar o seu conhecimento, usar, ter um resultado com isso, e aí não importa se o resultado foi positivo ou não positivo, tá? E fazer uma autoavaliação. O que é uma autoavaliação? É você identificar o que você foi bem e como você pode melhorar, ou se não foi tão bem, o que você precisa mudar ou adaptar. Isso é importante a gente ter clareza que a gente precisa fazer e que ninguém vai fazer isso por você. Não vai ter um amiguinho fazendo isso por você. Não vai ter alguém que vai fazer isso por você. Você vai ter que fazer isso na sua vida. E quando eu falo na sua vida, pensem no lado pessoal e no profissional. Muita coisa do que eu estou falando aqui, talvez as pessoas se identifiquem muito com o mundo corporativo, o mundo do trabalho, mas se identifiquem também com coisas da sua vida, do seu lado pessoal. Então, se você não se autoavaliar com uma certa recorrência, você pode colocar o seu relacionamento, seja com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, seja lá com quem for, também no buraco. Então, é muito importante a gente ter a questão da autoavaliação também em qualquer relacionamento da nossa vida. Mas é importante a gente ficar atento que existe uma coisa que é o efeito manada. E o efeito manada nada mais é que o quê? É um comportamento que indivíduos têm de reagirem da mesma forma que os outros, embora não exista direção planejada. O que eu quero dizer com isso? Que embora não exista uma direção planejada, nós, seres humanos, temos uma tendência de seguir comportamentos. Exemplos. A moda é um... Se você assistir, por exemplo, né, alguma coisa na TV e tiver lá um penteado, uma roupa diferente, ou uma música diferente,
ou uma comida diferente. Ah, fulano está fazendo a dieta dos 21 dias, né? Que também é uma tendência. Provavelmente alguém vai seguir. Por quê? Porque a gente, todos nós, seres humanos, somos seres relacionais. Então a gente também precisa de aprovação social. Se alguém quiser ler um livro, e fica aí a dica, tem um livro que chama Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Nesse livro tem um experimento dele que é muito interessante, que tem 2 restaurantes, um restaurante com uma fila gigante, com uma fila muito grande, e um outro restaurante tão bom quanto aquele, só que sem fila nenhuma. E nesse estudo foi provado o quê? Que a maioria das pessoas que queriam almoçar, elas entravam inclusive na fila do restaurante, que já estava com uma fila imensa, e não naquele que não tinha fila. Por que que acontece isso? Por quê? Porque a gente tem uma questão de aprovação social. A gente acaba seguindo tendências de outras pessoas. Então a gente precisa ficar atento, porque não só coisas da moda, coisas da música, coisas da comida, mas comportamento das pessoas que estão ao nosso lado ou que estão. O livro é Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. Alguém me perguntou aqui no chat, tá? É por isso que eu respondi, gente. Então, o que que acontece? A gente tem, sim, essa questão da aprovação e é por isso que a gente acaba seguindo. Então, fiquem ligados com esse tipo de comportamento. Não existe um ser humano que não acabe seguindo o comportamento. E aí eu pergunto para vocês estão ainda aí, né? Vocês estão bem? Estão entendendo? Tá valendo a pena? Sim, não? Oh, bora então, galera. E como a gente está falando sobre mindset, vamos trazer aqui algumas dicas de como que a gente pode reconfigurar a nossa mentalidade. Quem dera fosse como essa imagem ao fundo, né, do Matrix, a gente fosse lá e colocava um chip e a gente conseguisse desinstalar os modelos mentais nossos antigos e colocar novos modelos mentais. Isso não é possível através do Matrix, mas é possível através do esforço e da prática contínua. Então, vamos falar sobre inteligência emocional. Então, toda vez que você pensar em mudar a sua mentalidade, você vai ter que pensar assim em inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Traduz aí. Na verdade, nada mais é do que você saber lidar com as suas emoções e também as emoções que as outras pessoas te trazem. Então, não é só as suas emoções, é a emoção que o outro também te traz. Então, toma um pouco de cuidado, porque a gente tem um hábito de absorver ou virar dono do sentimento do outro. Tem alguém sofrendo, tem alguém com uma coisa muito grande, não que a gente não possa ajudar. Sim, a gente deve ajudar, mas a gente não deve absorver como uma esponja tudo aquilo na nossa vida. Então, quando tiver alguma situação, inclusive, que tira a gente do sério, e tem várias, inclusive, durante o nosso dia, façam uma pergunta para vocês. Perguntem-se, o que um sábio faria no meu lugar? Se tivesse na seguinte situação, que você vai perder o seu emocional, se você tirar alguns segundos para se fazer essa pergunta, provavelmente você vai, talvez, agir de uma forma diferente. Você não vai agir por impulso, você vai acabar pensando e tomando um outro tipo de atitude. Para quem quer realmente mudar a sua mentalidade, precisa ser humilde. Então, tem muita gente aqui nessa sala que eu conheço, tem muita gente aqui que eu poderia ficar citando o nome, mas a maioria das pessoas de sucesso na vida, eu acho que não deve existir alguém que não tenha humildade, que não teve sucesso. Na verdade, eu costumo dizer que humildade, ela não te faz melhor que ninguém, mas ela te faz diferente de muitos. Por quê? Porque o que é ser humilde? É desde um simples bom dia, é de um simples agradecimento, coisas muito pequenas no nosso dia a dia que a gente reconhece. Eu falei lá atrás do lixeiro, mas imagina numa grande empresa, imagina numa cidade, coisas muito pequenas que acontecem que a gente às vezes passa no dia a dia, que a gente acaba não vendo. Se isso parasse de existir, ou se essas pessoas simplesmente parassem de executar o serviço delas. Então a gente tem sim que ser humilde e capaz de reconhecer coisas pequenas na nossa vida. Estender a mão para uma pessoa sem querer algo em troca também é um sinônimo de humildade. Porque muitas pessoas que são ricas
não tem coisa nenhuma. E tem muitas pessoas que são pobres que têm muitas riquezas. Então a gente conhece muita gente que tem muito dinheiro que não é humilde no dia a dia, não é capaz de dar um bom dia para o porteiro, não é capaz de dar um bom dia para a faxineira da sua empresa. E isso não nos faz melhor que ninguém. Somos todos iguais, sim. Questão da flexibilidade. Aqui entra aquele chamado ou 8 ou 80, né? Talvez a gente não consiga ser flexível nessa proporção da foto, mas a gente precisa estar aberto a se adaptar. E quando eu falo se adaptar, é em qualquer situação. É em situações no seu trabalho, é em situações na sua casa. A gente tem que parar de tentar ser o dono da razão. Inclusive, a razão, ela não tem um dono, né? Em cada momento, em cada situação, ela pode transitar. Então, é bom a gente entender que a gente precisa ser flexível, a gente precisa entender também o lado da outra pessoa. Além disso, para trabalhar a nossa mentalidade, se você quiser realmente mudar a sua mente, se conecte com gente positiva, né? Conecte-se com pessoas assim como o Luiz, como o Renan e como uma galera que está aqui nessa sala hoje. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente fica ao lado de pessoas negativas, a nossa energia ela é consumida. Então, se conecte com gente boa, mas quando for se conectar com pessoas, seja interessante e não interesseiro. Por quê? Porque se você não entregar algo para a pessoa, se você não for gentil, o que vai acontecer? Provavelmente essa pessoa ela vai acabar se distanciando de você em algum momento. Então, ceda alguma coisa, entregue alguma coisa, compartilhe alguma coisa, seja interessante para as pessoas e não interesseiro. Ninguém quer saber de uma pessoa que só entra num relacionamento, seja qualquer relacionamento, só para obter o melhor do outro. Isso é horrível e as pessoas não gostam de gente assim. Ô, Richard. Oi. Só para não, volta aí rapidinho no slide. Claro. Só para reforçar aí, falando em networking, né? A gente mandou a planilha no e-mail de vocês e o Julinho acabou de colocar o Drive aí, uma planilha para vocês colocarem o LinkedIn de vocês e aí todo mundo se adicionar. O meu, do Júlio tá ali em cima. Também sigam os projetos para a gente poder se conhecer, conversar. E também citar um livro, né, que eu gosto bastante, que é o Networking versus Networking, né? É muito bom também. Muito bom, Luiz. E uma coisa interessante também é a gente aprender a modelar pessoas de sucesso. O que é modelar? É copiar? Não é dar Ctrl+C, Ctrl+V, não. Isso vai ficar ruim. Mas é você entender o que as pessoas de sucesso estão fazendo, né? Ou que livros, ou que cursos que possam te agregar alguma coisa que podem fazer um resultado diferente na sua vida. Então, você pode aprender com o erro de outra pessoa? Pode e deve. Por quê? Porque você não precisa, inclusive, talvez pelo ego, né, querer validar uma coisa que já foi validado. Então, pega aquilo que você vai aprender com uma pessoa, seja numa palestra, seja num curso, seja numa troca de networking, mas modele as pessoas pro seu perfil, adapte aquilo e coloque a sua cara, coloque o seu jeitão e aprenda a fazer as coisas com as pessoas que já estão tendo sucesso, que você vai encurtar muito caminho, que você vai economizar muita energia na sua vida. Outra coisa, lá na nossa tarefinha, que pessoas que você conhece que tem ou que faz aquilo que você elencou lá no começo. Anotem aí nome de pessoas que você conhece, que aquilo que você colocou lá no começo, que você gostaria de ter ou fazer, que essas pessoas, de alguma maneira, você pode aprender com elas, que de alguma maneira você pode obter alguma dica com ela, que de alguma maneira essa pessoa possa te ensinar alguma coisa. Então anotem para cada coisa lá que vocês colocaram, o nome de uma pessoa que vocês conhecem, ou de um curso, ou de um livro, enfim, de alguma coisa que você pode tirar um aprendizado e aprender com isso. E aí também muito conectado ao networking está a questão do compartilhar. Não retenha conhecimento. Eu sempre, a gente estava num bate-papo antes de começar aqui com o Renan, com o Luiz, com o Júlio, e eu falei isso. Eu costumo
entregar o meu melhor para as pessoas. Por quê? Porque eu quero formar pessoas melhores do que eu. É assim que a gente precisa pensar. Se você é um gestor numa empresa, você precisa formar as pessoas para que elas sejam melhores que você, né? Que elas tenham resultados e você não se preocupe se o resultado dela, inclusive, vai ser melhor ou maior que o seu. Você não deve ter essa preocupação. Então, você deve sim, que eu falo, entregar o ouro. Você não deve ficar retendo. Por quê? Tem muita gente que faz um curso, tira uma certificação, vai viajar para o exterior, enfim. E aí, quando chega no dia a dia para ensinar alguma coisa, alguém pede aquele conhecimento e a pessoa fala assim: ah, você quer aprender? Ah, então faz o curso que eu fiz. Ah, investe o que eu investi. Poxa, olha que pensamento pequeno. Não, entrega o seu conhecimento, compartilha, faz o seu meio ser muito melhor compartilhando o seu conhecimento e não retendo o conhecimento. Então, sempre compartilhe. E uma coisa sempre interessante de falar é que, assim, ó, com o conhecimento que você tem agora, cada um aqui, ó, que está nessa sala agora, com o conhecimento que você tem, você pode e deve ajudar um monte de pessoas, tá? Não importa se você está no meio de um curso, se você não começou um curso, só o fato de você já estar vivo, tem muitas experiências e muito conhecimento que você já adquiriu na sua vida. Eu diria que se a gente pudesse, a gente montaria vários cursos de várias áreas de conhecimento, de várias experiências com cada um de vocês aqui. Então é importante vocês entenderem que nesse momento vocês já estão prontos para compartilhar muita coisa que você já obteve na sua trajetória. Entendam isso, que isso é muito importante. E aí tem a questão do respeito. Hoje muito se fala sobre diversidade, né? Respeitar as diferenças. Mas eu gosto sempre de citar uma frase que é assim, ó, desigualdade é querer tratar todo mundo de forma igual. É bom a gente ter clareza que pessoas que são desiguais, ou pessoas que têm alguma limitação, ou que por alguma razão, ou até mesmo por alguma condição, que sim, essas pessoas recebem um tratamento diferente, sim, porque é necessário. Não seria justo, por exemplo, a gente ocupar o lugar, por mais que alguns façam, não é justo, não é correto, que a gente ocupe o lugar de um idoso numa vaga no supermercado, que a gente ocupe um lugar de um assento que é reservado para um idoso ou para uma gestante, que a gente não ceda um lugar no elevador para uma pessoa. Enfim, coisas muito simples no nosso dia a dia é respeito. É a gente respeitar a pessoa, independente da cor do cabelo dela, da tatuagem que ela tem, da religião que ela tem ou ela não tem, enfim. Isso é muito importante. Então, não importa se ela gosta de sertanejo, de funk, seja lá do que for. É muito importante que a gente respeite de forma autêntica. E não só respeite em redes sociais, tá? A gente vai lá, segue uma campanha, clica lá num grupo, começa a participar, fala que você respeita a diversidade. Quando chega no dia a dia, na prática, você não faz isso. Então, você é aquilo que você faz, você não é aquilo que você fala. Então, é muito mais importante aquilo que você pratica do que aquilo que você está falando. Tá? Então, toma cuidado, porque somos seres humanos, a gente vai errar, a gente vai sim, mas é bom a gente ter clareza que se a gente errar em algum momento, que a gente possa corrigir no menor tempo possível. E que ninguém é melhor que ninguém, que todo mundo merece o nosso respeito de uma forma nobre, isso sim, e esses dois projetos, Conexão Empatia e 9 Sementes do Amanhã, tem muito respeito pelas pessoas, vocês estão de parabéns e eu assino embaixo com vocês. Comunicação. Quando eu falo de comunicação, isso tem muito a ver sim com mentalidade. Por quê? Porque a forma com que você se comunica, e comunicação não é só falar, comunicação é também se expressar com o corpo, com o seu rosto, enfim, com gestos. De várias maneiras a gente se comunica. E eu sempre vejo cursos de oratória, as pessoas querendo fazer cursos para falar bem. Mas eu não vejo, pelo menos eu não conheço ainda, curso de escutatória. Então é muito importante a gente aprender na vida da gente a ouvir as pessoas. E ouvir não é só uma questão de audição, tá, gente? É uma questão de percepção. Então, no nosso ambiente, seja na sua casa, seja no nosso trabalho, a gente provavelmente deve ter um monte de sinais sendo emitidos nesse momento, seja pelos nossos filhos, seja pela esposa, pelos amigos, pela pessoa que trabalha com você ao seu lado, vários sinais que você vai acabar não ouvindo
de forma auditiva, mas você vai acabar ouvindo com o coração e vai acabar percebendo isso. Então fiquem atentos, porque nesse momento tem um monte de gente emitindo sinais que talvez você não esteja ouvindo. E isso sim é ter uma boa comunicação, é você saber ouvir e também interpretar o seu ambiente. E ter uma atitude positiva é essencial para quem quer ter uma mentalidade de sucesso. Mas não é só pensar positivo, é agir de forma positiva. Então não adianta nada falar que semana que vem você vai começar e chegar semana que vem você não fazer. Não adianta falar que amanhã cedo você começa e não começar. Ao final dessa palestra eu vou começar a fazer alguma coisa e não fazer. Então é muito importante você entender que a ação ela é parte do seu resultado. Se não tiver ação, não tem resultado. Oi, alguém quer falar? Tem um cachorro falando aí, isso é bom, é um pet. Eu falei que aparecia, né, Luiz? Apareceu um cachorrinho aí. É, Ele já legal. tá tomando ação positiva aí. É. E assim, é muito importante a gente entender, inclusive, que a gente não pode ter medo de errar, tá? Que o erro, ele faz parte do aprendizado. Que a gente precisa aprender a errar e seguir em frente. Então, vamos pegar aquelas anotações, aquele papelzinho que vocês estavam marcando, e vocês colocaram 5 coisas lá. Agora definam a prioridade, ou seja, o que você, na sua vida, é prioritário fazer entre as 5 coisas. Inclusive coisas que dependem só de você, que você não depende de ninguém. Você consegue colocar isso como prioritário? Aquilo que você gostaria de ter ou fazer? Coloque aí de 1 a 5, prioridade nisso. As pessoas costumam falar assim, mas eu não tenho tempo, né? O tempo, ele é reservado uma quantidade igual para todo mundo. Todo mundo recebeu 24 horas. Então, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, porque aquilo que a gente não prioriza na nossa vida, não vai acontecer. Então, se você está priorizando outras coisas em troca da sua saúde, é porque talvez naquele momento, inclusive, aquilo era prioritário. Mas precisa ficar atento, porque se você priorizar coisas que talvez sejam supérfluas, você pode deixar muita coisa importante na sua vida de lado, inclusive, talvez, a sua saúde. Se a gente perguntasse aqui, por exemplo, falando de cada um, de forma individual, como cada um cuida da sua saúde, quando foi a última vez, talvez, que a gente fez exames periódicos para saber como a gente está, a gente vai se surpreender, porque a gente acredita, inclusive, que só porque a gente não está tendo nenhum sintoma, porque a gente não tem nada nesse momento, que a gente está 100%. Mas a gente precisa também, de forma proativa, né, de forma preventiva, também cuidar da gente. E uma outra coisa muito importante da gente entender é que o aprendizado ele é contínuo. Eu vejo ainda pessoas, né, principalmente meu pai ainda faz essa pergunta, minha mãe faz essa pergunta, que é assim, você já terminou os estudos? E aí a pessoa geralmente responde que ela já acabou a faculdade, e aí ela fala assim, não, eu já terminei. Na verdade, os estudos eles nunca terminam. Você vai estudar pela sua vida inteira, se você desejar realmente seguir numa vida de sucesso, numa vida de aprendizado. Se vocês assistirem, provavelmente alguns de vocês já assistiram, aquele documentário do Bill Gates na Netflix, que é o Código Gates, no início do documentário, o repórter lá, o entrevistador, faz uma pergunta para ele, do que ele tem mais medo na vida dele. E aí ele responde que é do cérebro dele parar de funcionar. Né? Alguém escreveu aí Lifelong Learning, né? É o nome gourmet que deram agora para aprendizado contínuo também. Então, mas é isso, a gente aprender todos os dias. Inclusive, a gente aprende com as pessoas mais humildes. Então, pare para ouvir as histórias das pessoas, parem para ouvir as crianças, que você vai aprender e vai se surpreender muito. E não tem como você ter uma mentalidade de sucesso se você não virar algumas páginas da sua vida. As pessoas até perguntam, mas por que você coloca um slide ou uma fala de perdão dentro de uma palestra de mentalidade? Por quê? Porque tem todo sentido. Porque se você está focado em algo da sua vida que passou e você não perdoou, que você não virou essa página, de verdade, você precisa voltar lá e ressignificar isso. Por quê? Porque senão você não vai viver o presente e não vai colher nada no futuro. Você vai ficar vivendo de
passado, que a gente fala, vai ficar vivendo de situações que passaram. Tudo que aconteceu, você vai se remeter ao passado. Então é muito importante você, a partir de hoje, ter clareza que muita coisa na sua vida você vai precisar pedir perdão e virar a página e seguir em frente. E a questão da gratidão. Pessoas que têm sucesso na vida são muito gratas. São gratas a tudo, a todos, a qualquer situação. Inclusive situações não tão positivas. Essas pessoas entendem que também existe gratidão. Por quê? Porque é no erro, é no fracasso que existe o aprendizado. E como eu falei lá atrás que eu ia mencionar, a gente precisa sim reconhecer os bastidores. Então, para que muita coisa esteja acontecendo na sua vida hoje, tem alguém por detrás disso que já trabalhou ou que ainda trabalha. Seja seu pai, sua mãe, seja sua família, seja alguém lá no seu trabalho. Tem alguém nos bastidores criando condição para que você possa fazer aquilo. E essa condição, ela pode ser física, ela pode ser emocional, ela pode ser financeira, enfim, ela pode ser de várias maneiras. Mas você precisa se colocar, inclusive, conectado às outras coisas que a gente falou, inclusive se colocar no papel de humildade e ter gratidão por essas pessoas, porque talvez a gente na correria do dia a dia, a gente vai passando, a gente vai deixando de lado, tá? Então se vocês puderem, anotem aí no papelzinho de vocês também 5 nomes que vocês agradeceriam no dia de hoje, não é para amanhã, tá, gente? Quem você, ao final dessa palestra, quando acabar, ou você vai nessa pessoa, porque essa pessoa está na sua casa, ou você vai catar o seu telefone e vai ligar, porque o telefone foi feito para ligar, não é para ficar mandando mensagem só não, gente. Ligar para essa pessoa e falar um obrigado para ela por coisas que ela fez na sua vida. Façam isso. Vocês vão se sentir muito bem. E foquem na vida de vocês. Não adianta vocês acreditarem que vão ter sucesso focando na vida do outro. Então tem gente que está olhando o cargo do outro, está olhando o carro do outro, está olhando porque o outro trocou de namorada e a outra é mais bonita, enfim. Mas isso não vai acontecer se você não focar na sua vida. Eu costumo usar uma analogia que eu falo, pensa na sua vida como sendo um canal de TV. O que você está fazendo se você está vendo a vida do outro? É como se você tivesse trocado o canal e está assistindo a vida do outro. Mas será que a tua vida está tão interessante que tem alguém assistindo? Provavelmente não. Porque se nem você é capaz de ficar no canal da sua vida para assistir a sua vida, quem mais vai fazer isso por você? Então para de ficar olhando a vida do outro, para de ficar querendo cuidar da vida do outro e cuida realmente da sua vida, que vai fazer todo sentido. E vamos nos focar muito mais nas conquistas do que nos esforços. Por quê? Porque a gente tem uma tendência muito grande a focar no esforço. Se alguém falar assim, eu preciso emagrecer, primeira coisa que vai vir à mente, eu vou ter que fazer muito exercício, eu vou ter que parar de comer um doce, eu vou ter que parar disso, vou parar de aquilo. Eu preciso fazer um curso, o curso vai ser cansativo. Eu preciso investir ou guardar dinheiro, vai ser muito trabalhoso poupar. A gente tem uma tendência muito grande a focar no esforço e não nas conquistas. Lembra que eu falei lá atrás do ser? A gente precisa começar a se imaginar conquistando as coisas, a sentir tendo as coisas, ou estando nos lugares que a gente gostaria de ter. E entendam que o fracasso, ele te entrega um diploma. Não conheço ninguém na vida que teve sucesso sem fracassar. Então, poder errar, inclusive, é uma bênção, né? A gente poder errar e continuar seguindo em frente é um aprendizado contínuo. Então, a gente precisa entender que quando a gente erra, a gente não deve ficar se punindo, a gente não deve ficar se martirizando sobre algo. Imagina uma criança, se no primeiro momento que ela caísse, que ela errasse, alguém falasse, para por aqui. Talvez muitos de nós não estávamos andando ou falando no dia de hoje. Por que uma criança é muito mais criativa com o adulto? Porque ela não conhece limite, ela não conhece as regras, as normas, né? Para uma criança, ela é natural, ela não é formal, ela não entrou na forma, ela não é normal, ela não entrou nas normas ainda. Ela simplesmente ela é natural, ela vai seguindo e vai aprendendo. A gente tem muito medo do ridículo, né, do julgamento. Então a gente talvez em algum momento a gente precisa voltar, ser um pouquinho de criança para a gente poder, inclusive, aprender e expandir a nossa mentalidade. E aí eu gosto sempre de trazer essa foto, que é uma sequoia. Sequoia é uma árvore que existe lá na Califórnia.
é uma árvore que chega a aproximadamente 115 metros de altura por 15 de diâmetro, né? Na foto da esquerda existe uma pessoa embaixo aí da árvore e ao lado é um bonsai, que também é uma sequoia. E por que eu gosto de trazer esse exemplo? Porque são duas árvores da mesma espécie com resultados diferentes na sua vida. E o que eu quero provocar vocês aqui? Muitas vezes, nossa vida, a gente acredita que tem alguém, assim como num bonsai, que de tempos em tempos vai lá com uma tesoura e poda os galhos, que vai lá e poda nossas raízes. A gente tem sempre o hábito de achar que tem alguém fazendo isso. Mas tomem cuidado, fiquem alertas, identifiquem se não é você que está com essa tesoura, que está podando a sua vida no dia de hoje. Por quê? Porque muita coisa que você quer fazer ou que você deseja ter, talvez só precisa você dar um passo. Lembra lá o avião? Talvez seja só a questão ou de você parar de economizar combustível ou de você colocar combustível no seu tanque para que realmente você possa decolar. Então, para que a gente possa seguir e finalizar a nossa atividade, coloquem data, hora e local para a primeira atividade que vocês elencaram lá como prioridade 1, que vocês vão fazer. Coloquem só para uma só para que vocês colocaram como prioridade 1, e depois vocês fazem isso com as outras. Porque você precisa colocar data e hora. Não coloca aí, dia 1º/6. Não, coloca dia 1º/6, que hora que você se compromete a fazer isso? Aonde você vai fazer isso? Se tiver alguém que vai precisar te ajudar em relação a isso, coloca aí o nome da pessoa, inclusive, que vai te ajudar. Você precisa ser específica. Inclusive, sugiro que agora que você já terminou os 5 passos dessa tarefa que a gente tinha, que você pegue esse papel e cole ele no lugar mais visível possível da sua casa. Aquele lugar onde você vai passar várias vezes e vai ver aquilo a todo momento, onde você vai ficar lembrando disso a todo momento, até que realmente você faça o que você se propôs fazer e pare de ficar empurrando com a barriga. Ok, gente? E de verdade, é aquilo que a gente já mencionou até anteriormente. A gente tem, inclusive, medo do ridículo, mas a gente é imperfeito. E que bom que a gente é imperfeito, porque a gente pode aceitar e abraçar as nossas fraquezas. Por quê? Porque é assim que somos, tá? O ser humano é imperfeito. Se alguém quiser uma dica de leitura, tem vários livros da Brené Brown, tá? Tem inclusive um documentário dela na Netflix que é muito bom, mas ela fala sobre a imperfeição, a coragem de ser imperfeito, a arte da imperfeição, mais forte do que nunca. São livros dela que falam muito sobre como a gente pode ter sucesso na nossa vida sendo nós mesmos, sem querer ser uma pessoa que você não é, ser aquela pessoa que a sociedade quer que você seja, a pessoa que quer que você viva naquela moda. Não, é você viver uma vida autêntica sendo você. Por quê? A gente não precisa carregar a culpa, a gente precisa ser pessoas melhores a todo dia, a gente precisa buscar o nosso melhor e inclusive viver no presente. Né? Se fosse falar uma conta e dividir em proporção o nosso tempo, eu diria que talvez a gente deva investir 10% do nosso tempo no passado, 20% do tempo no futuro e 70% do nosso tempo no presente. Tá? Porque as ações que a gente faz no presente, elas vão determinar, inclusive, nosso resultado no futuro. Então, vamos parar de levar uma vida nostálgica, de ficar assim, é porque no meu relacionamento anterior, é porque no meu trabalho anterior, é porque quando eu tinha tantos anos. Poxa, é legal, a gente é um conjunto de histórias, de aprendizado, de conhecimento, mas a gente precisa virar essa chave e não ficar vivendo só lá no passado. A gente precisa viver no presente, porque é no presente que a gente está e é aqui que a gente vai plantar para colher lá na frente, no nosso futuro. E aí tem um vídeo bem interessante, e aí talvez alguns de vocês chorem, assim como eu já chorei assistindo esse vídeo, mas é um vídeo muito bacana que fala sobre a questão da gente ser diferente, sobre a gente ser imperfeito. Então assistam, e a gente já está chegando inclusive no final dessa palestra de hoje. Aproveitem aí. You guys ready? One, two, three.
Espero que vocês tenham gostado, que tenham chorado junto, né? Mas quando alguém disser para você que você não tem a capacidade, que você é diferente, que não dá para fazer, inclusive que você acreditar que você não pode fazer alguma coisa, lembra que você pode muito mais do que você está fazendo hoje, que você tem muita condição de realizar muita coisa na sua vida. Então, se eu pudesse perguntar, e vou perguntar novamente para vocês, essa pergunta que foi feita lá no início. O que vocês acreditam que faz a diferença na vida das pessoas? Respondam aí no chat aí, gente. O que vocês acreditam? Na verdade, é um conjunto de muita coisa, né? Empatia, humildade, resiliência, enfim, um monte de coisa, compreensão, amor. Mas se eu pudesse resumir, eu diria que é você ter a mentalidade correta com a atitude correta, para resumir tudo isso. Que é o quê? Você saber aquilo que você precisa fazer e realmente agir em relação àquilo que você precisa fazer. Porque não é sua condição que determina seu sucesso, é suas ações que determinam seu sucesso. Então é bom a gente entender que a gente pode sim conseguir muita coisa além do que a gente está fazendo hoje, seja na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional. Porque não existe uma divisão, ninguém divide um ser humano em dois. Esse é o profissional, esse é o pessoal. Inclusive, é bom a gente ter clareza que se alguma coisa na sua vida pessoal, ela afeta o seu profissional. E o inverso também. Então, a gente precisa, inclusive, ter equilíbrio. E aí a gente vai aprender uma frase, que talvez aqui alguém já tenha até pensado nisso, que é a questão de ressignificar as coisas na nossa vida. Então, eu vou ensinar para vocês, espero que vocês aprendam também, a ressignificar algumas coisas na sua mente. Então, quando vem aquela frase, o não eu já tenho, inclusive essa frase vem inclusive em momentos que a gente está motivado, em momentos que a gente realmente quer fazer alguma coisa, que a gente quer sair da zona de conforto, ou zona de segurança, como eu gosto de chamar, porque tudo aquilo que te deixa seguro é onde você vai querer estar. Então, quando vier na sua mente o não eu já tenho, a gente vai ressignificar isso aqui. E a gente vai pensar de uma outra maneira, que é o quê? O sim eu já tenho. O não é quando eu escolho. Por que é importante você ressignificar? Escreve aí para mim. Tem uma diferença, gente, da frase anterior para essa ressignificada? Sim ou não? Tem um outro peso? Tem um outro sentimento nisso? Com certeza tem. E é assim que a gente precisa começar a pensar na nossa vida. A gente vai ter que ressignificar muita coisa na nossa vida. Muita coisa que a gente pensa, a gente vai ter que abandonar muita coisa que veio até hoje na nossa vida e vai ter que descartar para que a gente possa aprender, inclusive, coisas novas. E é que a gente tenha clareza que você é agente transformador, não só na sua vida, mas na vida de muita gente. Na vida de pessoas na sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ajuda, para pessoas que você colabora, no seu trabalho. Inclusive, você é agente transformador na vida de pessoas que você não conhece e pessoas que você não sabe que existe. Assim como eu mencionei lá atrás o exemplo da enfermeira, ela faz coisas na vida de pessoas que pessoas nem sabem que aconteceram. Pessoas que nem sabem o nome dela, pessoas que nem sabem que aquela situação aconteceu. Então, sim, você é agente transformador na vida, não só sua, mas de muita gente. Para que você possa, inclusive, ter muito mais sucesso, para que você possa ter muito mais coisas na sua vida, para que você possa sentir novas experiências, você vai ter que realmente quebrar esses limites que tem na sua mente. Porque se você não der um salto a novas experiências, é como se você tivesse parado lá em cima de uma ponte e ficar se imaginando e tentando sentir qual que é a emoção ou a sensação de saltar de lá e cair na água. Você só vai sentir isso se realmente você se jogar. Você precisa agir com prudência, mas você pode se jogar e você vai experimentar coisas novas. Eu espero de verdade que ao final dessa palestra vocês tenham aprendido alguma coisa, e eu não posso prometer que vocês vão sair daqui realmente transformados de uma forma plena, mas eu posso garantir que cada um de vocês que participaram aí, que participaram escrevendo, que estão aí do outro lado e tiveram grandes aprendizados, que se você colocar em prática um pouquinho do que você aprendeu aqui hoje,
e que se você identificar que você precisa tirar sua vida do modo automático e assumir realmente o controle, a partir de hoje você vai estar construindo uma nova jornada na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Mas a escolha eu não posso fazer por vocês. Quem faz essa escolha é cada um de vocês, pela vida de vocês, pelo resultado. Então façam uma boa escolha, eu tenho certeza que farão, mas escolham os resultados. Muito obrigado, gente, de coração. É isso que eu tinha para passar para vocês. Tem um link aqui, eu vou jogar no bate-papo, eu vou pedir para que vocês acessem esse link e respondam o feedback dessa palestra. E lá no feedback dessa palestra, como eu falei que eu ia compartilhar, eu não vou ficar retendo, vocês podem baixar o PDF dessa palestra para quem quiser. Está lá no feedback, então pode entrar lá, responda o feedback e já baixa também o PDF dessa palestra, caso queiram relembrar de alguma coisa. Tá? E como não podia faltar, um grande abraço para todo mundo que está aqui nessa sala, e tem que ser um abraço de 20 segundos, tá? Isso tem um sentido, inclusive, e realmente espero cada um de vocês no próximo nível. Obrigado, gratidão Luiz, gratidão Renan, Júlio, e a cada um de vocês que estavam comigo até agora. Obrigado, gente. Boa. Boa, Richard.